Quando Rodrigo Mendes, o herdeiro mais rico e solitário de Lisboa, recusou pela 10ª vez dançar no grande baile beneficente mais exclusivo da capital portuguesa, ninguém conseguia imaginar que tudo mudaria no exato instante em que Ana, a encarregada da limpeza, entrou no salão com a filha vestida de garçonete. O que aconteceu naqueles 10 minutos de valsa não apenas chocou os 300 convidados mais influentes de Portugal, como revelou um segredo de família que Rodrigo havia guardado por 20 anos, porque às vezes o amor mais puro se esconde por trás dos uniformes mais humildes. Era a noite do dia 15 de março quando os salões dourados do Palácio dos Cedros, a mansão do século XVII nos arredores de Lisboa, se encheram com o que havia de mais seleto da alta sociedade lisboeta para o tradicional baile da primavera. Os lustres de cristal da Boêmia projetavam reflexos dourados sobre os mármores brancos de Estremoz, enquanto a orquestra de câmara entoava valsas vienenses que ecoavam entre as colunas de mármore rosa. O perfume de flores brancas, rosas, gardênias e orquídeas importadas misturava-se ao aroma dos vinhos do Douro servidos em taças que valiam mais do que o salário mensal de muita gente naquele país. Rodrigo Mendes, 35 anos, herdeiro do grupo Mendes Capital, avaliado em 2 bilhões de euros, circulava entre os convidados com a elegância glacial que o havia tornado famoso nos círculos das altas finanças portuguesas. O smoking sob medida feito em Londres, os abotoaduras de platina que haviam pertencido ao seu bisavô, a postura de quem cresceu sabendo que o mundo inteiro o observava. Tudo nele comunicava poder sem necessidade de palavras. Mas eram os olhos cinzentos como o aço e o sorriso controlado, aquele sorriso que nunca chegava de verdade aos olhos, o que mantinha todo mundo à distância. Rodrigo Mendes estava presente em corpo, mas seu coração havia partido 20 anos antes e nunca mais voltou. E foi naquele momento que tudo mudou. Mas antes de chegarmos àquela noite que transformaria a vida de todos os presentes, precisamos entender quem era realmente esse homem que tinha tudo e ao mesmo tempo não tinha nada. Precisamos entender o peso que ele carregava nos ombros desde os 15 anos de idade. Precisamos entender por que o homem mais desejado de Portugal se recusava, noite após noite, a abrir o coração para alguém. A velada havia começado como sempre começava. Uma procissão interminável de herdeiras, modelos e filhas de industriais que se aproximavam de Rodrigo, esperando conquistar uma dança e, com ela, um lugar no coração e no patrimônio do solteiro mais cobiçado do país. Estava lá Inês Vasconcelos, filha do magnata têxtil do Norte, com o seu vestido de alta costura que custava o equivalente a um automóvel de luxo. Havia também Marta Monteiro, top model internacional, que exibia joias avaliadas em €500 mil e um sorriso que havia sido treinado diante do espelho durante anos. E Leonor de Bragança, herdeira aristocrática, cuja elegância estudada escondia cálculos milimétricos sobre as vantagens de um matrimônio com os Mendes. Uma após a outra, Rodrigo as recusou com a mesma cortesia fria e distante. Não era arrogância, era uma barreira que ele havia construído em torno do próprio coração depois da tragédia que marcara a sua juventude. 20 anos antes, ele havia perdido a namorada de toda a vida num acidente que ainda o atormentava todas as noites. Ela se chamava Esperança e era filha da ama de chaves da família Mendes, a mulher que havia criado Rodrigo depois da morte prematura de sua mãe. Ele ainda não fazia ideia do que estava prestes a acontecer naquela noite. Esperança havia sido a única mulher que o amara por quem ele realmente era, e não pelo que possuía. Ela e Rodrigo haviam crescido juntos no Palácio dos Cedros, brincando nos jardins imensos, escondendo-se nas bibliotecas antigas, sonhando com um futuro que o mundo ao redor deles insistia em dizer que era impossível. Ele, o jovem senhor. Ela, a filha da servidão. Mas o amor entre eles era mais real do que qualquer herança, mais sólido do que qualquer fortuna. Na noite do acidente, Esperança corria em direção ao palácio para celebrar seu 18º aniversário, quando um carro a atropelou ali mesmo, à frente dos portões da propriedade. Rodrigo a encontrou agonizando no asfalto molhado de chuva, com o vestido cor de lavanda que ela havia escolhido com tanto cuidado rasgado e manchado. As últimas palavras dela haviam sido uma promessa, ou talvez uma profecia.
Ela olhou para ele com os olhos cheios de uma certeza que ele nunca compreendeu completamente e disse com a voz quase apagada: "Algum dia você vai encontrar alguém que vai te amar como eu te amo, mas você vai ter que saber reconhecer o amor verdadeiro, mesmo quando ele chegar vestido diferente do que você espera." Rodrigo nunca mais esqueceu aquelas palavras. Desde aquela noite, ele não havia voltado a dançar com nenhuma mulher. Participava dos bailes de sociedade por dever familiar e empresarial, cumprindo o papel que a família esperava dele, mas seu coração havia ficado preso naquele asfalto molhado diante dos portões do palácio. As damas da alta sociedade o cortejavam pelo prestígio e pela riqueza, mas nenhuma delas possuía aquela pureza de alma que havia caracterizado Esperança. Nenhuma delas o olhava como se ele fosse um ser humano comum, com medos e feridas e sonhos. Todas o viam como um prêmio a ser conquistado, um troféu a ser exibido. E Rodrigo havia aprendido a reconhecer esse olhar. Havia aprendido a mantê-lo à distância antes que chegasse perto demais. Enquanto a orquestra atacava a enésima valsa e os casais se moviam elegantemente sobre a pista de dança de mármore, Rodrigo se refugiou em seu lugar habitual, apoiado na balaustrada da varanda que dominava os jardins iluminados, com uma taça de vinho do Alentejo na mão que raramente tocava de verdade. Os sussurros dos convidados chegavam a ele em fragmentos, carregados pelos acordes da música. As senhoras da alta sociedade comentavam a sua solidão perpétua com uma mistura de fascinação e frustração. Era o homem mais desejável e inalcançável de Portugal, aquele que toda mãe sonhava como genro e toda mulher queria conquistar, mas que permanecia eternamente distante, como uma estátua de mármore branco nos jardins do próprio palácio. O que ninguém sabia era que Rodrigo, todas as noites depois desses eventos mundanos, dirigia-se ao cemitério dos prazeres para deixar orquídeas brancas no túmulo de Esperança. Era o seu ritual de expiação. A maneira que havia encontrado de se lembrar de que o amor verdadeiro já havia o encontrado e o perdido, e que tudo o mais eram apenas pálidas imitações de algo que existira uma única vez na sua vida. Mas naquela noite, o destino havia preparado para ele uma surpresa que mudaria absolutamente tudo. Às 10h30 da noite, enquanto a festa alcançava o seu apogeu e a orquestra entoava o Danúbio Azul de Strauss, uma figura discreta apareceu na entrada do salão principal. Era Ana Ferreira, 52 anos, chefe do pessoal de serviço do palácio, que havia 15 anos cuidava silenciosamente da manutenção e limpeza da mansão, com uma dedicação que nunca havia pedido reconhecimento ou agradecimento. Ana era uma mulher de pouca fala e muita ação, daquelas pessoas que constroem o mundo com as próprias mãos, sem jamais exigir aplausos. Ana não deveria estar presente durante o baile. O pessoal de serviço tinha a tarefa rigorosa de permanecer invisível durante os eventos mundanos, gerenciando tudo a partir das cozinhas e dos corredores de serviço. Mas naquela noite ela tinha consigo a filha, e isso mudava absolutamente tudo. Ao lado de Ana, caminhava uma jovem de 24 anos, com longos cabelos castanhos presos num coque impecável, vestindo o uniforme preto com avental branco do pessoal de serviço. Era Sofia Ferreira, licenciada em Belas Artes pela Universidade de Lisboa, que naquela noite estava ajudando a mãe para ganhar algum dinheiro extra para pagar o mestrado em restauração que sonhava cursar. Ela não queria estar ali. Havia aceitado porque a mãe havia pedido com aquela voz cansada de quem trabalha demais e orgulhoso demais para pedir favores, e Sofia jamais conseguia dizer não para essa voz. Sofia Ferreira tinha algo extraordinário que transcendia completamente a sua condição social. Apesar do uniforme de garçonete, o seu porte era naturalmente elegante, não aquela elegância aprendida nas escolas de etiqueta ou nos bailes da aristocracia, mas a elegância de quem possui uma relação genuína com a beleza do mundo. Os seus movimentos eram fluidos como os de uma bailarina,
e nos seus olhos cor de avelã brilhava uma inteligência viva e uma sensibilidade artística que a distinguia imediatamente de qualquer outra pessoa naquele salão. Quando mãe e filha atravessaram o salão em direção às cozinhas, um silêncio imperceptível caiu sobre os convidados mais atentos. Não era apenas a beleza de Sofia que capturava a atenção. Era algo mais profundo. Uma autenticidade que contrastava de maneira nítida e perturbadora com a artificialidade do ambiente ao redor. Rodrigo, do seu observatório privilegiado na varanda, notou imediatamente a recém-chegada. E por primeira vez em 20 anos, o seu olhar se fixou numa mulher e simplesmente não conseguiu se afastar. Não era atração física, ou ao menos não era somente isso. Era como se uma descarga elétrica o tivesse atravessado de ponta a ponta, despertando emoções que ele acreditava estarem enterradas para sempre sob 20 anos de luto e solidão. Ele ficou imóvel na varanda por vários minutos, observando. Sofia se movia entre os convidados com uma graça natural que parecia não depender de nenhum esforço consciente, servindo champanhe e canapés com um sorriso genuíno que iluminava o rosto. Não era a beleza perfeita e artificial das herdeiras presentes. Era algo infinitamente mais valioso, uma luz interior que a tornava magnética sem que ela sequer percebesse o efeito que causava. Era como se ela fosse a única pessoa real naquele salão cheio de atores ensaiando papéis que haviam escolhido ainda na infância. Rodrigo observou como Sofia interagia com os convidados. Era educada e respeitosa, mas não servil. Havia dignidade em cada um de seus gestos, mesmo nos mais simples, mesmo nos mais corriqueiros. Quando um industrial do porto tentou ser inapropriado com ela, Sofia conseguiu manter a dignidade se afastando com classe, sem criar cenas, mas deixando claro de maneira absolutamente inequívoca onde estavam os seus limites. Era forte sem ser agressiva, doce sem ser fraca. Mas o que mais impactou Rodrigo foi um momento específico, quase invisível, que ele presenciou do alto da varanda. Enquanto Sofia servia petiscos a um grupo de senhoras da alta sociedade, ouviu uma delas comentar com desprezo o vestido de outra convidada. Sofia não disse nada, mas Rodrigo viu nos seus olhos um lampejo de compaixão pela mulher criticada e notou como ela discretamente se aproximou dessa senhora para elogiá-la com sinceridade, com aquela naturalidade de quem faz o bem sem pensar que está fazendo o bem. Era um gesto pequeno, invisível para a maioria das pessoas naquele salão. Mas para Rodrigo, que havia passado 20 anos observando a alta sociedade portuguesa e aprendendo a reconhecer a falsidade por baixo de cada sorriso, aquele gesto valeu mais do que todos os discursos, todas as obras de caridade com fotógrafo ao lado, todos os gestos estudados que havia visto na vida inteira. Ele estava observando alguém que possuía aquela raridade absoluta que era a bondade genuína, aquela bondade que não precisava de plateia, aquela bondade que existia mesmo quando ninguém estava olhando. E foi naquele instante que Rodrigo Mendes compreendeu, com uma clareza que assustou, que estava vendo pela primeira vez em 20 anos alguém que lhe lembrava esperança. Não na aparência, não nas circunstâncias, mas na essência. Naquilo que faz uma pessoa ser quem ela é quando nenhum espelho está ao alcance. A orquestra estava prestes a começar a valsa mais importante da noite, aquela que abria a fase final do baile e que representava, na tradição do baile da primavera, o momento em que o anfitrião escolhia a sua parceira de dança. Era o momento mais aguardado da noite. Era o momento pelo qual as herdeiras, as modelos e as aristocratas haviam escolhido os vestidos com meses de antecedência, havia ensaiado sorrisos e posicionamentos estratégicos. Todas olharam para Rodrigo. E Rodrigo desceu as escadas da varanda com passos que ele próprio não conseguia controlar completamente, como se os pés soubessem para onde ir, enquanto a cabeça ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. Seus passos o levavam inexoravelmente na direção de Sofia, que naquele momento estava recolhendo taças vazias de uma mesa do buffet, completamente alheia à atenção que havia capturado. O coração de Rodrigo batia de um jeito que ele não sentia há 2 décadas. Quando se aproximou de Sofia, todo o salão pareceu prender a respiração.
As conversas foram se apagando gradualmente, as risadas se dissiparam e até a orquestra pareceu tocar mais piano, como se todos percebessem que algo extraordinário estava prestes a acontecer ali naquele salão dourado no coração de Lisboa. Sofia estava acomodando as taças de cristal numa bandeja de prata quando sentiu uma presença atrás de si. Virou-se e se encontrou face a face com o homem que havia visto de longe a noite toda, mas que agora estava diante dela com uma intensidade nos olhos que a deixou sem fôlego por um instante. Rodrigo a olhou por alguns segundos que pareceram eternos. De perto, Sofia era ainda mais fascinante. A pele tinha aquele tom dourado de quem vive com honestidade, de quem não se esconde do sol nem das responsabilidades. Os olhos cor de avelã eram profundos e sinceros, sem aquela película de cálculo que Rodrigo havia aprendido a enxergar nos olhos de quase todo mundo. As mãos, ligeiramente calejadas, transpareciam uma vida de trabalho honesto, que contrastava de maneira quase dolorosa com as mãos perfeitamente cuidadas das herdeiras presentes. Com uma voz que traía uma emoção que ele não sentia havia 20 anos, Rodrigo disse baixinho, como se as palavras fossem frágeis e pudessem quebrar se pronunciadas com força demais. Me concederia esta dança? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia o olhou com incredulidade absoluta, convicta de ter entendido errado. Era impossível que Rodrigo Mendes, o homem mais rico e influente de todo aquele salão, estivesse pedindo a ela, uma garçonete, para dançar. No entanto, o olhar sincero e a mão estendida na direção dela não deixavam margem para dúvidas. Ao redor, o mundo da alta sociedade lisboeta estava vivendo um choque coletivo de proporções históricas. Inês Vasconcelos, que havia esperado a noite inteira por aquele momento, empalideceu visivelmente. Marta Monteiro levou uma mão ao peito como se tivesse recebido um golpe físico. Leonor de Bragança olhava a cena com a boca ligeiramente aberta, incapaz de processar o que estava vendo com os próprios olhos. Os comentários começaram a se propagar pelo salão como uma onda que ninguém conseguia deter. Enlouqueceu completamente, sussurrava a Condessa de Óbidos com a voz que ela acreditava ser discreta, mas que carregava muito além do que pretendia. Uma garçonete, murmurava o Visconde de Almeida, como se as palavras tivessem um gosto amargo. Isso vai sair em todos os jornais amanhã, previa com amargura a baronesa de Sintra, já mentalizando quem iria telefonar primeiro ao seu jornalista de confiança. Mas Rodrigo não ouvia nada disso. Os seus olhos estavam concentrados apenas em Sofia, que o olhava com uma mistura de espanto e algo que ele só conseguiria nomear mais tarde. Uma honestidade que ela não tentava disfarçar. Ela estava confusa, sim. Estava intimidada, sim. Mas não estava calculando. Não estava medindo. Estava apenas sendo ela mesma. E isso era mais refrescante do que qualquer coisa que Rodrigo havia sentido em muitos e muitos anos. Ana Ferreira, que havia presenciado a cena à distância, aproximou-se discretamente da filha com a intenção de tirá-la daquela situação que prometia se tornar muito mais complicada do que deveria. Mas quando viu os olhos de Rodrigo, algo a deteve. Nesses olhos cinzentos não havia condescendência de rico entediado procurando uma aventura exótica. Não havia o capricho de quem está acostumado a ter tudo e quer ter também aquilo que parece diferente. Havia algo que Ana reconheceu imediatamente, porque havia visto aquele mesmo olhar 20 anos antes. Era o olhar de alguém que acabou de encontrar aquilo que havia perdido. Sofia, depois do que pareceu uma eternidade suspensa no ar, colocou delicadamente a bandeja sobre a mesa mais próxima. As mãos tremiam ligeiramente, mas a sua voz era firme quando respondeu, com uma dignidade que nenhuma escola havia ensinado e nenhuma riqueza poderia comprar. Seria uma honra, Sr. Mendes. Rodrigo ofereceu o braço com a galanteria de um cavaleiro de outros tempos e juntos se dirigiram para o centro da pista de dança. Cada passo ressoava como um trovão no silêncio surreal do salão. Os convidados se afastaram formando um círculo perfeito ao redor da pista, como se estivessem assistindo a algo de importância histórica que nenhum deles havia previsto quando havia saído de casa naquela noite.
A orquestra, depois de um momento de hesitação em que o maestro e os músicos se olharam uns para os outros sem saber exatamente como reagir, começou a tocar uma valsa lenta e melodiosa. Rodrigo pousou a mão direita na cintura de Sofia com uma delicadeza infinita, como se estivesse tocando algo precioso e frágil, enquanto com a esquerda tomou a sua mão. O contato foi elétrico para os dois. Quando começaram a se mover, algo aconteceu que nenhum dos presentes conseguiria explicar adequadamente depois, quando tentassem descrever a cena para quem não havia estado lá. Sofia se movia com uma graça natural que fazia cada passo da valsa parecer fluido como água correndo entre pedras. Nunca havia dançado num salão de gala, nunca havia aprendido as regras da valsa vienense, nunca havia praticado os passos com um professor, mas havia na sua forma de se mover uma musicalidade que transformava cada gesto em poesia. E Rodrigo, que não havia dançado desde havia 20 anos, encontrou imediatamente o ritmo, como se o corpo soubesse o que a mente ainda estava tentando compreender, como se algo nele tivesse esperado precisamente por aquele momento para voltar a existir completamente. Enquanto dançavam, o mundo ao redor pareceu se dissolver. Rodrigo olhava para os olhos de Sofia e via a mesma pureza, a mesma autenticidade que havia amado em Esperança tantos anos antes. Mas Sofia não era uma cópia de Esperança. Não era um fantasma, não era uma segunda chance de algo que havia terminado. Era algo completamente novo, completamente único, inesperadamente perfeito numa forma que ele não havia conseguido imaginar porque nunca havia ousado imaginar. A dança durou 4 minutos. 4 minutos que para Rodrigo e para Sofia foram como uma eternidade de algo que não tem nome exato em nenhuma língua do mundo, mas que todo ser humano reconhece quando sente. A certeza de que o universo, às vezes, sabe exatamente o que está fazendo. Quando a música terminou e eles pararam no centro da pista, o silêncio do salão era total. E então, lentamente, começou um aplauso. Não entusiástico, não fervoroso, mas genuinamente respeitoso. Como se mesmo aquelas pessoas que haviam passado a noite inteira murmurando e calculando e julgando tivessem compreendido que haviam presenciado algo real. E que a realidade, mesmo inconveniente, merece respeito. Rodrigo acompanhou Sofia até as margens da pista e beijou delicadamente a sua mão, como se fazia em outros tempos. Disse apenas obrigado, mas nessa palavra simples havia um mundo inteiro de significado, uma gratidão que transcendia o gesto e tocava algo muito mais fundo. Sofia corou e baixou os olhos por um instante. Depois voltou para as cozinhas com a mãe, mas antes de sair do salão, virou-se uma última vez na direção de Rodrigo. Os olhos dos dois se encontraram através da multitude de pessoas, através de toda aquela distância social e econômica e histórica que o mundo insistia em colocar entre eles. E naquele olhar havia uma promessa silenciosa, ou talvez uma pergunta, ou talvez as duas, coisas ao mesmo tempo, de que aquela não seria a última vez. As 24 horas que se seguiram ao baile foram um verdadeiro terremoto no mundo da alta sociedade lisboeta. A notícia de que Rodrigo Mendes havia dançado com uma garçonete se espalhou pelos salões da capital portuguesa como um incêndio alimentado por vento forte, amplificado pelas redes sociais e pelos telefonemas das damas que haviam estado presentes naquela noite e que tinham muito a dizer e pouco senso de proporção. Os jornais da manhã receberam a notícia com manchetes que ocupavam toda a primeira página. O público titulava "O Milionário e a Cinderela, escândalo no Palácio dos Cedros". O jornal de notícias proclamava "Rodrigo Mendes choca Lisboa, dança com a empregada". Até os tabloides internacionais se apoderaram da história, transformando aquela dança de 4 minutos num caso midiático de alcance europeu que dividia as opiniões entre o encanto e o escândalo. Rodrigo, sentado no seu escritório no 12º andar do edifício que abrigava a sede do Grupo Mendes Capital no centro de Lisboa, lia os jornais com uma mistura de fastio e determinação. Nunca havia se preocupado com as fofocas da alta sociedade.
Havia aprendido muito cedo que quem tem dinheiro suficiente pode se dar ao luxo de ignorar o que os outros pensam, porque os outros precisam mais dele do que ele precisa deles. Mas desta vez havia algo diferente. Desta vez estavam envolvidos sentimentos que ele não experimentava havia 20 anos. E desta vez ele não estava disposto a deixar que o medo do julgamento alheio tornasse a enterrar aquilo que estava tentando acordar dentro do seu peito. O telefone tocava ininterruptamente. A sua secretária, a senhora Conceição, de 50 anos e uma paciência que merecia ser reconhecida publicamente, informava-lhe que havia chamadas de 12 meios de comunicação, 3 programas de televisão e um número incontável de amigos da alta sociedade que queriam saber exatamente o que havia passado pela sua cabeça naquela noite. Mas a chamada que mais o afetou foi a do tio Álvaro, o único familiar próximo que ainda lhe restava e sócio minoritário da empresa. Álvaro Mendes, 70 anos, era a encarnação das tradições familiares mais conservadoras que se podiam imaginar. Havia passado a vida inteira esperando que Rodrigo se casasse com uma mulher da sua classe social para consolidar alianças econômicas e manter aquilo que ele chamava, com toda a seriedade do mundo, de o legado da família. A chamada foi breve, mas cortante como uma faca afiada. Rodrigo, espero que te tenhas apercebido do espetáculo indecoroso que ofereceste ontem à noite. A nossa família tem uma reputação a zelar. Rodrigo ouviu em silêncio, e quando o tio terminou, disse apenas: Tio Álvaro, com todo o respeito, a reputação que eu preciso zelar é a minha. E ontem à noite, pela primeira vez em muito tempo, agi de acordo com ela. Desligou o telefone e decidiu fazer o que o coração lhe dizia que era preciso fazer: encontrar Sofia e conhecê-la de verdade. As informações sobre Sofia Ferreira não foram difíceis de obter. Vivia com a mãe num apartamento modesto num bairro dos arredores de Lisboa. Havia concluído a licenciatura em Belas Artes com as melhores classificações, trabalhando à noite para pagar os estudos enquanto estudava de dia. Sonhava em se especializar na restauração de obras de arte antigas, particularmente em azulejaria e pintura sobre madeira, as duas formas de expressão artística que considerava mais profundamente portuguesas e, portanto, mais urgentemente merecedoras de preservação. Era uma jovem de valores sólidos, criada por uma mãe que havia trabalho a vida inteira para lhe dar uma educação e que havia ensinado pelo exemplo e não pelas palavras que a dignidade não é algo que se ganha com dinheiro, mas algo que se constrói com escolhas. Rodrigo decidiu aparecer na casa delas sem aviso prévio. Quando tocou a campainha do pequeno apartamento no 3º andar de um edifício dos anos 60, foi Ana quem abriu. Ela o reconheceu imediatamente e a expressão no rosto passou por vários estados em menos de 2 segundos. Surpresa, preocupação, desconfiança e depois de olhar nos olhos dele por um momento mais longo, algo que se aproximava de uma compreensão silenciosa. Senhor Mendes, se veio por causa de problemas relacionados com ontem à noite... Vim porque gostaria de conhecer a sua filha, interrompeu Rodrigo com uma sinceridade que não estava habituado a usar em voz alta e que por isso soou ligeiramente descalibrada, como uma nota tocada num piano que ficou fechado por anos. Não por curiosidade, não por capricho. Vim porque ontem à noite senti algo que não sentia há muito tempo. E não sou capaz de simplesmente ignorar isso. Ana o olhou durante um longo momento. Era uma mulher que havia passado a vida inteira lendo pessoas. Porque quando se trabalha para os outros, aprender a ler as pessoas é uma questão de sobrevivência. E o que ela via nos olhos cinzentos de Rodrigo Mendes não era o que havia esperado encontrar. Não havia condescendência. Não havia o prazer perverso de quem quer algo exótico e depois vai descartar. Havia dor. Havia solidão. Havia uma sinceridade que era quase dolorosa de ver porque era completamente desarmada, completamente sem proteção. Ana afastou-se da porta. Sofia apareceu atrás da mãe, vestindo calças de ganga e uma camiseta branca simples, o cabelo solto sobre os ombros. Sem a maquiagem e o uniforme da noite anterior,
era ainda mais bela naquela beleza completamente natural que não precisa de ornamentos para resplandecer. Olhou para Rodrigo com uma expressão que misturava firmeza e algo que parecia ser, por baixo de toda a precaução sensata, uma curiosidade genuína. Li os jornais, disse Sofia com uma voz direta que não tentava esconder absolutamente nada. Lamento se o nosso baile lhe causou problemas. Rodrigo sorriu. E foi a primeira vez em 20 anos que sorriu com algo que se aproximava genuinamente da felicidade, com aquela leveza que vem de dentro e não pode ser fabricada. Os únicos problemas que me causou são os que vêm de não conseguir parar de pensar em si. A conversa que se seguiu durou 3 horas. Rodrigo e Sofia falaram de arte, de sonhos, de vida, de Lisboa, de todos aqueles cantos da cidade que a maioria das pessoas passa pelos olhos sem realmente ver. Ele descobriu que ela pintava no tempo livre, que amava a música clássica e o fado em igual medida, que lia Pessoa e Saramago e que sonhava com restaurar os azulejos barrocos das igrejas do Porto, que estavam a se deteriorar por falta de financiamento. Sofia descobriu que Rodrigo, por baixo da fachada do empresário impenetrável que Lisboa conhecia, era um homem culto e profundamente sensível, que conhecia a história da arte portuguesa melhor do que muitos professores universitários, que havia lido os mesmos livros que ela por razões completamente diferentes, mas igualmente válidas. Quando Rodrigo se levantou para ir embora, ambos sabiam que algo profundo havia nascido entre eles. Algo que não tinha nome ainda, mas que existia com uma solidez surpreendente para algo tão recente. Sabiam também os dois que o mundo inteiro iria remar contra a sua história, porque o mundo tem uma relação muito complicada com aquilo que não entende. E o amor que ignora as fronteiras sociais é algo que o mundo raramente compreende e quase nunca perdoa facilmente. Mas às vezes o amor é mais forte do que o mundo. Nos dias que se seguiram, Rodrigo e Sofia começaram a se encontrar regularmente, sempre longe dos holofotes e dos lugares frequentados pela alta sociedade lisboeta. Encontravam-se em pequenos cafés dos bairros históricos, passeavam pelo Jardim da Estrela nos horários menos concorridos, visitavam museus ao final da tarde quando a maioria das pessoas já havia ido embora e o silêncio permitia que as obras falassem com mais clareza. Cada encontro consolidava o que ambos haviam intuído desde o primeiro momento. Eram feitos um para o outro. Rodrigo redescobria através dos olhos de Sofia a beleza das coisas simples, o prazer de uma conversa genuína que não tinha nenhum objetivo além de si mesma, a alegria de compartilhar paixões intelectuais sem segundas intenções. Sofia via em Rodrigo não o milionário inalcançável que Lisboa conhecia, mas um homem ferido que precisava redescobrir a capacidade de amar e de ser amado sem calcular custos e benefícios. Mas a relação precisaria enfrentar pressões crescentes de todos os lados. A alta sociedade lisboeta havia desatado uma campanha sutil, mas implacável contra Sofia. Nos salões da capital circulavam histórias venenosas que cresciam a cada retelling, como crescem todas as histórias que as pessoas contam por baixo da voz. Diziam que ela era uma caça-fortunas que havia planejado tudo com precisão cirúrgica. Diziam que havia usado o encanto para manipular um homem vulnerável. Diziam que a mãe havia a treinado para aquele momento, que haviam calculado cada gesto, cada olhar, cada momento de fingida modéstia. As pressões econômicas foram ainda mais diretas e ainda mais cruéis. Ana Ferreira foi dispensada de 3 famílias aristocráticas para quem havia trabalhado durante anos, oficialmente por redução de pessoal, mas na realidade porque essas famílias não queriam estar associadas à mãe da mulher que estava arruinando Rodrigo Mendes, como se um homem pudesse ser arruinado por alguém que o amava com honestidade. Sofia viu a sua candidatura ao mestrado em restauração ser rejeitada sem explicações oficiais, mas com a sensação muito clara de que o seu nome havia se tornado incômodo nos ambientes acadêmicos ligados às famílias abastadas de Lisboa. E então chegou o dia em que Sofia foi até Rodrigo e disse, com aquela firmeza que era uma das coisas que ele mais amava nela, que talvez fosse melhor pararem antes que as coisas piorassem ainda mais. Não para ela, disse. Ela conseguia suportar. Mas a mãe havia trabalhado a vida inteira e não merecia perder os seus clientes por causa de uma história que o mundo havia decidido que era um escândalo.
Rodrigo a ouviu em silêncio, e quando ela terminou, disse apenas: Sofia, há 20 anos eu deixei que o medo me dominasse. Não vou fazer isso de novo. A reação de Rodrigo foi imediata e decisiva. Utilizou a sua influência para proteger Ana e Sofia das consequências que estavam sofrendo. Mas mais do que isso, tomou uma decisão que chocou o mundo financeiro português. Anunciou publicamente o relacionamento com Sofia através de uma entrevista exclusiva ao público. A entrevista foi uma obra-prima de sinceridade e dignidade. Rodrigo contou sobre os 20 anos de solidão, a incapacidade de encontrar amor genuíno num mundo onde tudo é medido pelo dinheiro e pela posição social. Contou pela primeira vez publicamente sobre Esperança, a jovem que havia amado na adolescência e perdido de maneira tão brutal. Contou como Sofia havia chegado à sua vida sem pedir nada, sem calcular nada, e como precisamente por isso havia conseguido alcançar aquela parte dele que ele pensava estar fechada para sempre. Não pediu desculpas pelas suas escolhas, não se justificou por ter quebrado as convenções sociais, reivindicou com calma e com orgulho o direito de amar quem quisesse. O amor verdadeiro não conhece classes sociais, disse na entrevista. Sofia me ensinou que a riqueza do coração vale mais do que qualquer patrimônio financeiro, e eu demorei 20 anos para estar pronto para aprender isso. A reação foi explosiva e dividida ao meio como um país que não sabe muito bem o que quer de si mesmo. Metade da alta sociedade o condenou como traidor das tradições familiares. A outra metade o admirou pela coragem de desafiar convenções que todos sabiam ser arbitrárias, mas que poucos tinham coragem de questionar em voz alta. Mas o que mais importou foi a reação do Portugal comum, do Portugal que não frequenta bailes no Palácio dos Cedros, mas que sabe muito bem o que significa trabalhar muito e ser olhado para baixo por quem trabalha pouco, mas nasceu no lugar certo. Milhares de cartas chegaram à redação do Público. Milhares de comentários nas redes sociais transformaram Rodrigo e Sofia em algo que nenhum assessor de imprensa poderia ter planejado. Símbolos de uma possibilidade que as pessoas queriam acreditar que existia. Sofia, por sua parte, demonstrou uma classe e uma dignidade que silenciaram muitas das críticas. Numa entrevista própria, declarou com clareza que não havia procurado nunca a riqueza de Rodrigo, que havia encontrado nele um companheiro de alma com quem compartilhar paixões intelectuais e artísticas. Falou dos seus projetos futuros, do desejo de contribuir para a conservação do patrimônio artístico português, da vontade de construir algo com significado ao lado do homem que amava, e acrescentou uma frase que ficou gravada na memória de quem a leu. O que nós temos não começou num palácio, começou num olhar honesto, e isso é mais raro e mais valioso do que qualquer palácio. O ponto de inflexão chegou quando Rodrigo decidiu dar o passo definitivo. Não queria apenas estar com Sofia. Queria fazê-lo diante do mundo inteiro, desafiando abertamente quem tentava separá-los. 6 meses depois daquela fatídica noite do baile da primavera, Rodrigo organizou o que se tornaria o evento social mais comentado do ano em Portugal. Um segundo baile beneficente no Palácio dos Cedros, com um objetivo que manteve em segredo até o último momento possível. O convite foi estendido a todas as personalidades mais influentes do país, empresários, políticos, artistas, intelectuais. Mas desta vez, ao lado dos nomes da elite econômica, apareciam também os de pessoas comuns que haviam se distinguido por méritos sociais, artísticos ou culturais. Professores, restauradores, músicos de bairro, enfermeiros. Rodrigo queria que o mundo visse, com seus próprios olhos, que o valor de uma pessoa não se mede pelo saldo bancário. À noite do baile, o Palácio dos Cedros estava ainda mais esplendoroso do que o habitual. Os jardins estavam iluminados por milhares de luzes que criavam uma atmosfera de conto, daqueles contos que as pessoas leem quando crianças e que ficam no fundo da memória como a promessa de que a vida pode ser, às vezes, à altura dos sonhos. A orquestra havia sido substituída por um ensemble de músicos de reputação internacional, e cada detalhe havia sido cuidado com uma atenção que transcendia o protocolo. Havia naquela preparação algo pessoal, algo que dizia que aquela noite importava de verdade. Rodrigo chegou sozinho.
elegantíssimo no seu smoking, mas com uma expressão serena e decidida que contrastava nitidamente com a tensão que havia marcado o seu rosto nos meses anteriores. Os convidados o observavam com curiosidade mal disfarçada, perguntando-se o que tinha na cabeça e se Sofia apareceria. A resposta chegou às 10 horas em ponto, quando as portas do salão principal se abriram e Sofia Ferreira fez a sua entrada. Mas desta vez não vestia o uniforme de garçonete. Vestia um traje de noite de veludo azul noite, desenhado especialmente para ela por uma estilista emergente de Lisboa que havia compreendido que a missão era realçar a beleza natural de Sofia sem jamais tentar transformá-la em outra coisa. O cabelo estava preso num coque elegante adornado com uma tiara de diamantes que havia pertencido à mãe de Rodrigo. O silêncio que caiu sobre o salão foi diferente do de 6 meses antes. Já não era choque ou escândalo. Era admiração genuína, daquelas que surgem quando a beleza chega de uma forma que não estava prevista e que por isso surpreende mesmo quem está com as defesas levantadas. Sofia se movia com a graça de quem nunca esqueceu de onde veio, e era precisamente isso, essa memória incorporada de quem ela era, que tornava cada um dos seus passos extraordinariamente belo. Rodrigo foi ao seu encontro no meio do salão e ofereceu o braço. Desta vez, quando se dirigiram para a pista de dança, não houve murmúrios de desaprovação. Houve um aplauso que começou em algum ponto do salão, passou de pessoa para pessoa e cresceu em intensidade até se tornar uma ovação que fez o lustre de cristal vibrar ligeiramente no teto. Quando a música começou e eles dançaram novamente, a magia se repetiu. Multiplicada por 1000, porque desta vez havia a dimensão do tempo, havia o peso de tudo o que havia acontecido entre aquela primeira dança e esta, havia a consciência compartilhada de que estavam ali por escolha, por coragem, por amor que havia resistido a pressões que teriam destruído coisas muito menos sólidas. Rodrigo e Sofia se moviam como se tivessem sido criados para dançar juntos, não apenas fisicamente, espiritualmente, como duas pessoas que descobriram que falam a mesma língua secreta que o mundo não tem palavras para descrever. Ao redor deles, outros casais se juntaram à dança. O salão se encheu de movimento e de música e de algo que é muito difícil de nomear, mas que qualquer pessoa reconhece quando está presente, essa sensação de que o mundo está, naquele momento específico, exatamente como deveria estar. E então, a música parou. E Rodrigo, diante de todos os convidados, diante do Portugal que havia passado os últimos 6 meses especulando e julgando e tomando partido, se ajoelhou no centro da pista de dança. Tirou do bolso um anel que havia pertencido à família Mendes por 5 gerações. Um anel que a sua bisavó havia recebido no início do século XX, que havia passado de mão em mão através de guerras e prosperidades e perdas e recomeços, carregando em cada uma das suas arestas um pouco da história de uma família que havia construído o seu patrimônio com muitas coisas, mas que nem sempre havia sabido construir a coisa mais importante de todas. As palavras que pronunciou ressoaram com uma clareza que dispensava amplificação. Sofia, tu conseguiste devolver a luz à minha vida quando eu pensava que ela estava perdida para sempre. Conseguiste fazer com que eu voltasse a acreditar que o amor verdadeiro existe e que chega quando e como menos esperamos. Queres casar-te comigo? O sim de Sofia foi pronunciado com uma voz firme e olhos que brilhavam com uma emoção que ela não tentou esconder porque nunca havia aprendido a arte inútil de esconder aquilo que sente de verdade. O aplauso que estourou foi estrondoso e genuíno, e havia naquele aplauso a mistura extraordinária de pessoas completamente diferentes que raramente concordam em qualquer coisa, mas que naquele momento compartilhavam a mesma certeza que haviam presenciado algo real, e que a realidade, quando é bela, quando é honesta, quando é corajosa, merece ser celebrada. O casamento aconteceu 3 meses depois na capela do Palácio dos Cedros, com uma cerimônia que misturou a tradição aristocrática e a simplicidade genuína de duas pessoas que não estavam tentando impressionar ninguém, mas apenas celebrar algo que consideravam precioso.
Sofia vestiu o traje de noiva que havia pertencido à mãe de Rodrigo, mas enriquecido com detalhes que refletiam a sua própria personalidade artística. Rendas de castelo branco bordadas à mão por uma artesã que Sofia havia descoberto numa visita ao interior do país, e que havia levado 6 semanas para criar algo que ficaria para sempre. Depois do casamento, Rodrigo e Sofia fundaram juntos a Fundação Esperança, em memória da jovem que havia plantado em Rodrigo, com as últimas palavras que pronunciou, a semente de uma possibilidade que levou 20 anos para florescer. A fundação tinha um objetivo claro e apaixonado: apoiar jovens artistas meritórios provenientes de famílias sem recursos, com bolsas de estudo, espaços de trabalho e acesso a uma rede de mentores que raramente estava disponível para quem não havia nascido no lugar certo. Sofia tornou-se curadora de exposições importantes, realizando o sonho de trabalhar na preservação do patrimônio artístico português, com um foco especial na restauração de azulejaria antiga e de pintura sobre madeira, as formas de arte que havia amado desde que era criança e que sentia que carregavam dentro de si a memória de quem Portugal havia sido e de quem Portugal poderia ainda ser. A história dos dois tornou-se uma espécie de lenda urbana de Lisboa, contada nas mesas dos cafés do Chiado e nos bancos dos jardins da cidade, citada sempre que alguém precisava de um exemplo de que o amor verdadeiro pode resistir ao peso do mundo quando é suficientemente sólido por dentro. Rodrigo havia aprendido que o amor verdadeiro não se encontra nos salões da alta sociedade, que não chega com currículos nem com patrimônios, que não se anuncia com fanfarra nem pede permissão, que aparece onde e quando escolhe, vestido do modo que acha melhor, e que cabe a quem o encontra ter a sabedoria e a coragem de reconhecê-lo, mesmo quando chega vestido diferente do que se esperava. E todas as noites, quando o palácio ficava em silêncio e Lisboa brilhava lá fora com todas as suas luzes e toda a sua história acumulada de séculos, Rodrigo pegava a mão de Sofia e os dois ficavam por um momento à janela do grande salão, olhando para os jardins iluminados, sem precisar dizer nada, porque havia entre eles aquela linguagem que dispensa palavras, e havia, em cada um dos dois, a certeza silenciosa de que o amor mais raro não é o que chega facilmente, mas o que chega verdadeiro, e que quando ele chega, tudo mais fica no lugar que sempre deveria ter ocupado, em segundo. E todo ano, no aniversário daquela primeira valsa, Rodrigo e Sofia dançam novamente no salão do Palácio dos Cedros, sozinhos, sem orquestra, apenas com a música que tocam um para o outro, lembrando ao mundo e a si mesmos que o amor autêntico é a única riqueza que não pode ser comprada, não pode ser herdada, não pode ser fabricada, só pode ser reconhecida por quem tem o coração suficientemente honesto para enxergá-la quando ela aparece.